Olá pessoal, boa noite, bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. Se você não é inscrito, já se inscreva, já curte, já compartilha, já manda para alguém, tá? Hoje nós vamos falar de um assunto um pouco delicado, importante também para o contexto que a gente está vivendo, tá? E é uma reflexão, na verdade, mas é um bate-papo, uma conversa, né? Que nós vamos ter hoje aqui para falar de um assunto muito importante. Como ver a bondade de Deus diante do caos que nós vivemos? O mundo parece que está por um fio. Como que fica a nossa fé? Como que fica a nossa percepção a respeito do caráter de Deus diante do mundo nessa situação? E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje aqui, tá bom? Bem-vindos, vamos lá, vamos bater um papo. Mais uma vez, boa noite para você que está aqui acompanhando a gente, tá? É um prazer ter você aqui no nosso canal. O canal está crescendo, estou muito feliz. Já estamos aí chegando quase a 200 inscritos. Uhul, maravilha. Que Deus seja louvado. As pessoas estão assistindo, estão gostando. Estou procurando me organizar para produzir mais conteúdo, né? É uma novidade para mim nesse sentido. Então, é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu estou amando fazer isso. Realmente estou me redescobrindo, né? E eu estou gostando muito, então estou muito feliz. Curte o vídeo se você gostar até o final, tá? Compartilha ele e ajuda a engajar aí para que possa ajudar mais pessoas a se fortalecer na fé, tá bom? Eu fiz aqui algumas anotações para poder a gente falar um pouquinho a respeito disso. Como enxergar a bondade de Deus em um mundo de calamidade, gente? Nós vemos agora as notícias, né? Não tem como a gente não estar sabendo o que está acontecendo. Os Estados Unidos e Israel atacaram o Irã. E esse conflito ele pode desencadear uma série de outros conflitos e problemas que podem afetar até aqueles que estão, até indiretamente aqueles que não estão envolvidos diretamente no conflito, né? Por exemplo, a pessoa, talvez você possa pensar assim, eu não tenho nada a ver com isso, eu quero que o mundo se exploda, eu não estou nem aí, eu quero ver minha vida. É uma forma muito pequena de se pensar, porque o que acontece em qualquer lugar do planeta, principalmente nesses lugares onde tem uma certa, onde tem algumas rotas de comércio, por exemplo, ali tem o estreito, o canal ali de Hormuz, se não me falha a memória, eu até esqueci o nome, se eu tiver errado me perdoa o nome, né? Mas é um canal ali onde passa praticamente 20% do petróleo no mundo, passa pelaquela rota ali. O conflito está acontecendo ali, o Irã já acabou fechando aquela rota, então, e como nós vemos um mundo globalizado, nós seremos afetados indiretamente por conta desse conflito, né? Nós vemos isso, vai ter alta de preço de alimentação, e enfim, de produtos. Então é uma forma de pensar muito pequena, achando que o conflito, por ter acontecido lá no Oriente Médio, eu não vou ser afetado aqui. Não, nós vamos ser afetados. Mas dentro desse contexto dos conflitos, das guerras, das mortes, das tragédias, como enxergar a bondade de Deus? Como entender que Deus ainda é soberano? Como enxergar que Deus ainda continua sendo realmente bondoso, misericordioso? É um pouco difícil, né, da gente trabalhar isso, e há algumas pessoas que até dizem que o cristão não deve questionar, o cristão tem que ter fé e acreditar. Eu respeito quem pensa dessa forma, mas eu peço permissão para discordar, tá, um pouco. Porque eu acho que mesmo acreditando, a fé também ela abre um espaço para o questionamento, no que diz respeito a nossas limitações. Nós somos seres limitados, né, tanto intelectualmente, quanto fisicamente, emocionalmente. Nós não conseguimos lidar com as nossas emoções, não conseguimos lidar com algumas questões que exigem de nós um aprofundamento de pensamento, de raciocínio. Nós somos muito superficiais. E eu creio que no contexto da fé, por mais que eu acredite, há um espaço ali aceitável, se você me permite dizer assim, aceitável para o questionamento. Eu acho que fé não é a não existência de não... Vou tentar reformular. Eu creio que fé não seja a não existência de questionar, mas questionar e ainda assim acreditar. Não sei se você consegue compreender isso que eu estou tentando dizer. Eu acho que há um espaço para isso.
E aí a gente entra nesse embate muito grande, né? Como enxergar a bondade de Deus dentro desse contexto? Tragédias naturais, aqui no Brasil mesmo, Minas Gerais ali, recentemente, há 2 semanas atrás, teve uma chuva forte ali, devastou, matou milhares de pessoas. Como enxergar a bondade de Deus dentro desse contexto, gente? E é algo que muitas vezes tem mexido, sabe, comigo, com certeza também traz uma certa reflexão para você. Como enxergar a bondade de Deus em um mundo em calamidade? Nós vivemos uma época onde parece que os nervos estão muito à flor da pele. Os nossos governantes, eles estão tomando ou tendo atitudes que eram impensáveis há 15, 20 anos atrás. Né? Eu sei que o mundo sempre esteve em conflito, isso é fato. Mas ultimamente os conflitos com potencial para uma guerra em larga escala têm aumentado grandemente, porque as potências é que estão realmente envolvidas nesse conflito, as grandes potências, né? Então, a gente observa esse contexto e muitas vezes nós como cristãos, ou você que talvez não tenha até não tenha uma denominação frequente, mas crer em Deus, você fica questionando a respeito da bondade de Deus, né? Como enxergar Deus, a soberania de Deus em tudo isso. Talvez a pergunta que nós fazemos a respeito se Deus ainda continua sendo bom, ela precisa talvez ser ajustada. Por quê? Porque às vezes nós começamos a definir bondade de acordo com o nosso padrão de visão, com a nossa cosmovisão. Então, nós olhamos para algo, né, e nós questionamos a bondade de Deus. Mas muitas vezes pode acontecer que eu esteja cobrando uma bondade divina de acordo com um padrão e cosmovisão formada por mim, pela minha perspectiva, pelas minhas experiências. E eu questiono isso. Por que eu estou falando isso aqui? Porque para a gente introduzir esse contexto aqui, introduzir a conversa para ficar mais fluida, para a gente poder, né, raciocinar, a gente precisa entender algo. Quando Deus criou o mundo, Deus realmente criou um mundo perfeito e bom. Se você for lá para Gênesis capítulo 1 e 2, vai mostrar exatamente como o mundo saiu das mãos do Criador. Deus vai falar lá em Gênesis capítulo 1, versículo 31, ele vai dizer assim: depois que Deus terminou todas as coisas, viu Deus o que tinha feito e eis que era muito bom. Então Deus, ele estabeleceu um padrão ali, um padrão de bondade. Havia uma harmonia em tudo que Deus criou. Deus, ele definiu o que era bom. E aí nós vamos observar que dentro desse contexto de bondade, haveria ali uma árvore do conhecimento do bem e do mal. E há aqueles que questionam, né? Por que Deus colocou uma árvore ali, se era tudo bom? A pergunta que nós devemos fazer é a seguinte: Deus entregou ou não de forma gratuita tudo de bom para Adão e Eva? Sim, ele entregou. Mas ele deu a opção de nossos primeiros pais acreditarem que Deus realmente era bom ou escolherem por si só padronizar ou ter a autonomia de identificar, de formular, de dizer, com base nas suas expectativas, o que era bom. Eles começaram a mudar o conceito do que é bom e o que era ruim. Você quer ver isso? Quando Deus entrega o jardim para Adão e Eva, o jardim perfeito, Eva, seduzida pela serpente, a serpente muda a forma de Eva pensar, porque ela coloca o caráter de Deus em xeque, quando ela diz: se você comer do fruto, certamente vocês não vão morrer, vocês vão ser como Deus. Ou seja, esse Deus que deu um mundo bom, que deu um mundo perfeito para vocês, ele escondeu algo de vocês. Ele escondeu algo para que vocês não tivessem acesso. Então, automaticamente, esse ser que se diz bom, perfeito, amoroso, ele não é tão bom assim porque ele escondeu. E aí, parece que isso aqui é um argumento de prato cheio, né, para os ateus. Mas se você observar bem, por que Deus não deu acesso ao conhecimento do bem e do mal a Adão e Eva? Por quê? A resposta é muito simples. Porque não era bom. Porque se fosse bom, Deus teria concedido. Deus, afinal, não concedeu acesso a tudo no jardim? A todas as coisas? Então, se fosse para que o ser humano tivesse acesso a esse conhecimento, a essa árvore, Deus o teria concedido antes. Deus não concedeu porque não era bom, não fazia plano ou parte do plano soberano de Deus. Não fazia parte daquilo que Deus desejaria
para o ser humano. Por isso que Deus não deu de forma gratuita. O que Deus deu de forma gratuita para o ser humano foi a perfeição e tudo bom e perfeito ajustado. O mal foi uma opção colocada. E tudo que é uma opção também envolve uma escolha pessoal a ser tomada. Entendeu? Então o ser humano ele teve esse poder de escolher o quê? Ficar com aquilo que foi dado gratuitamente e que era bom e perfeito, e confiar que Deus sabia o que estava fazendo, confiar que a bondade de Deus era soberana e que Deus tinha entregado aquilo para eles, porque Deus era bondoso, ou escolher tomar as suas diretrizes e escolher por si só, avaliar por si só aquilo que era bom. E a gente vai observar que no capítulo 3, versículo 6, capítulo 3, versículo 6 de Gênesis, estou com a Bíblia aberta aqui, vai dizer assim que Eva, vendo que a árvore era boa, tomou do fruto, né, comeu e deu também ao seu marido e ele também comeu. Ou seja, Eva, ela questionada, ela duvidando de Deus, ela agora vai fazer o quê? Ela vai tirar a perspectiva, a confiança em Deus de que ele sabia o que era bom, e ela vai chamar para si a responsabilidade de definir daqui para frente o que é bom e o que não é, de acordo com a minha cosmovisão, com o meu padrão de entendimento e de acordo com as minhas expectativas. Deus agora deixar de escanteio. Eva agora olha para aquela árvore e ela vê que a árvore é o quê? O texto vai dizer, é boa. A pergunta que a gente volta de novo, se a árvore fosse boa para o ser humano, Deus já não teria dado acesso a eles como deu acesso a todas as outras? Entendeu? Então o diabo colocou em xeque o caráter de Deus, duvidando da bondade de Deus, eu crio agora o meu próprio padrão e definição do que é bom e o que é ruim. É por isso que nesse contexto, quando a gente observa, a gente começa a entender que desde a queda do ser humano no Éden, dali para frente o mundo começou a entrar em caos. E o mundo entrando em caos, sempre que o mundo tem algum problema, sempre que há alguma dificuldade, sempre que há alguma tragédia, por mais que nós questionemos os governantes, por mais que nós questionemos aqueles que estão à frente, os administradores, por mais que nós questionemos as catástrofes naturais, no final, a maioria de nós, grande parte, questionamos: Deus é bom mesmo para deixar acontecer tudo isso? Deus será que é bom mesmo para deixar que tudo isso aconteça? Esse que é o ponto aqui da gente refletir. E olha que interessante, gente. Eva, eu anotei aqui algo interessante que diz assim, ó, Eva começa a redefinir o que é bom. Ela olha para a árvore e vê que ela era boa para dar entendimento. Você percebeu isso aqui? Ou seja, o padrão muda. O padrão agora de bondade não é mais o que Deus define. Agora é o que Eva define e assim o que Adão define e assim o que a humanidade vai definir daqui para frente. Não é mais o que Deus disse. Agora é bom aquilo que eu acho. E ali começa uma ruptura tremenda do ser humano, onde ele começa a caminhar para um lado fora e longe daquilo que Deus definiu que era bom, dentro do padrão que Deus criou, do padrão divino. E esse padrão vai se repetir ao longo da história. A gente vê isso no livro de Jó. O caráter de Deus mais uma vez é colocado à prova. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus. Há uma reunião no céu, há um movimento ali, uma assembleia, e Satanás aparece diante de Deus. Deus ali afronta, né, Satanás: observaste meu servo Jó. Satanás diz assim: ele só serve você por causa das bênçãos que você dá para ele. Mais uma vez, ou seja, o caráter de Deus colocado em xeque. O Satanás está querendo dizer para os seres que estão ali que ninguém serve a Deus pelo que Deus é. As pessoas só servem a Deus por interesse, pelo que Ele dá. E Deus só é adorado pelo que Ele proporciona. Ou seja, o caráter de Deus foi colocado em xeque. Se Deus parar de abençoar, as pessoas param de adorar. Parece que Deus ele necessita de uma adoração para a sua existência. Parece até uma mitologia grega, né? Onde quando se para de orar pelos deuses, os deuses começam a perder a sua força e param de existir.
parece que dá-se a entender que Satanás quer trabalhar essa ideia aqui, de que Jó só adora a Deus porque Deus o abençoa, e Deus só abençoa Jó para ser adorado, né? E aí entra um embate agora. Deus dá permissão para que Satanás desça e faça um alvoroço na vida de Jó. Você conhece a história. Jó, ele é atingido das piores formas possíveis. Jó perde todo o seu patrimônio, era o homem mais rico daquela região. Jó perde os seus filhos, os seus 10 filhos. Jó perde a sua saúde. Jó perde tudo. Um homem que se sentava com príncipes, com governantes, agora está sentado num monte de cinza, se coçando com caco. Foi no fundo do poço. Como enxergar a bondade de Deus agora diante dessa situação? Como enxergar a bondade de Deus diante dessa situação? Jó questiona, né, se Deus é justo. Será que Deus é justo? Porque eu sou uma pessoa decente, eu trato bem meus funcionários, eu aconselho as pessoas. E Jó vai trazer várias justificativas para ele não estar passando por aquele problema e questionar se Deus realmente é bondoso. Mas é interessante a gente notar algo aqui, porque dentro desse cenário improvável, onde a dor, a sofrimento, a luta, a tormenta, Jó decide confiar em Deus. Quando Deus questiona Satanás no começo do livro de Jó, Satanás fala, eu venho da terra de passear por ela. É interessante notar porque este mundo, ele pertence ao diabo. Satanás é o príncipe desse mundo, ele governa, ele dá o que ele quiser para quem ele bem entender. Quando Jesus foi tentado por Satanás, Satanás fez essa proposta para ele. Eu posso dar tudo o que você quiser, porque foi entregue a mim. Por quê? Por Adão, por nosso pai, por Eva também. Porque foi entregue a mim, eu dou a quem eu quiser, se você me adorar. Esse mundo pertence ao inimigo, tudo pertence a ele. Tudo pertence a ele. Mas há um detalhe aqui. Dentro desse mundo que pertence ao inimigo, onde os conflitos surgem, onde as guerras surgem, onde os males atingem a nossa vida, como atingiu a vida de Jó, ainda dentro desse contexto, um homem se levanta, no caso de Jó, para adorar a Deus em meio à tormenta, em meio à aflição. Isso aqui é algo que Satanás ele não consegue entender. E muitas vezes eu e você também não conseguimos entender. Como é que alguém, diante de uma situação terrível, de dor, de sofrimento, consegue ainda glorificar o nome de Deus? Como é que alguém consegue ver a bondade de Deus? Foi no vídeo que eu assisti a respeito da tragédia aqui de Minas Gerais, uma moça perdeu a mãe e a filha. E ela, diante dessa tragédia, ela na entrevista ali com os repórteres ali, ela disse, Deus me salvou, Deus é muito bom. Como é que alguém que perdeu a mãe e a filha consegue ver a bondade de Deus diante da tragédia? Você consegue me explicar em sã consciência algo desse jeito? É algo incrível, é algo difícil de se pensar. Ou seja, quando nós analisamos a bondade de Deus pela nossa perspectiva, nós tendemos a duvidar se Deus realmente é bom. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos avaliando a bondade de Deus com base nas circunstâncias temporárias da nossa vida. Às vezes, o momento que nós estamos passando, ele não é tão bom assim. E aí eu avalio que Deus não é bom. Mas no momento em que minha vida está mais tranquila, onde eu estou bem financeiramente, minha família está tranquila, aí eu avalio a bondade de Deus e Deus é bom. Deus não trabalha dessa forma. A bondade de Deus ela não está atrelada à nossa inconstância humana. A gente avalia a bondade de Deus de acordo com os nossos picos, né, de comportamentos, de emoções, de acontecimentos. A bondade de Deus não é dessa forma. Ela funciona de forma linear. Lá no Salmo 23 vai falar exatamente isso. Fala assim, certamente a bondade e a misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida. Ou seja, a bondade do Senhor, ela te acompanha também até nos dias ruins. É difícil de enxergar isso, mas a bondade está lá. A misericórdia está lá. Deus só não se faz bom quando as coisas estão dando certo. Deus só não se faz misericordioso quando tudo está dando certo. Todos os dias da nossa vida, Deus está sendo bom. Todos os dias. E olha que interessante. A Bíblia não apresenta um mundo intacto, nunca fez isso.
Ela apresenta um mundo afetado pela queda. E grande parte do caos em que nós vivemos hoje nasce das nossas decisões humanas. Isso aqui é forte, porque esses dias eu vi um vídeo, um debate num podcast, onde uma pessoa disse assim: se Deus é bom, por que que as pessoas estão morrendo na guerra? Por que que as crianças morrem de fome? Por que que se Deus é bom, uma criança está sendo violentada nesse momento e Deus não faz nada? Se Deus é bom, por que que uma mulher está sendo maltratada, agredida nesse momento e Deus não faz nada? Olha que interessante isso aqui. Grande parte dos problemas que nós enfrentamos é causado por nós mesmos. Nós somos os responsáveis. Eu pergunto para você, foi Deus que jogou uma bomba em cima daquela escola lá no Irã? Foi Deus que mandou um míssil lá para Israel? Foi Deus que deixou aquelas crianças abandonadas, sem pai e sem mãe? Foi Deus que violentou aquela criança? Foi Deus que agrediu aquela mulher? Foi Deus que assassinou aquela pessoa? Não. Fomos nós. Nós que eu estou dizendo o quê? Nós seres humanos. Mas é interessante porque quando nós queremos avaliar a bondade de Deus, nossa perspectiva, nós tendemos, depois da queda, sempre tirar a culpa de nós e colocar em Deus. Foi assim com Adão. Quando Deus chega no jardim, pergunta o que ele fez, ele vai dizer automaticamente: a mulher que o Senhor me deu do fruto e eu comi. Ou seja, a culpa é de quem? É sua. E é assim durante toda a humanidade. Quando nós olhamos para os conflitos, para as guerras, nós não assumimos a responsabilidade que é nossa. E nós queremos culpar Deus por causa dos problemas que acontecem. A maioria das tragédias, dos problemas, é causado por nós. São eles que apertaram o botão, eles decidiram a guerra e não foi Deus. Pergunta, alguém consultou Deus para ver se Deus gostaria que fosse dessa forma? Esse que é o ponto. Então, quando a gente observa dessa maneira, nós percebemos que a maioria dos problemas que acontecem na nossa vida, todos eles, grande parte, é causado por nós mesmos. Por nós mesmos. A ambição, o orgulho, o poder, as guerras, elas não nascem no céu. As guerras, elas nascem no nosso coração. Elas nascem dentro do ser humano. Tem um texto na Bíblia que diz assim: ninguém ao ser tentado diga que é tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém. E ele não pode ser tentado pelo mal. Cada um de nós é tentado pela sua própria cobiça. Quando essa seduz, dá origem ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Ou seja, tudo o que surge no mundo de ruim é primeiro brotado, criado, trabalhado, executado por nós seres humanos. Por nós seres humanos. Então seria irresponsável culpar Deus por nossas atitudes, mas a gente sempre faz isso. A gente sempre faz isso. Olha que interessante, eu anotei mais outra coisa aqui que eu queria compartilhar com vocês. Isso não significa que Deus ele é indiferente. Ah, mas foi o ser humano que fez isso. Deus age de forma indiferente? Não, não significa isso. Significa que estamos vivendo as consequências de um mundo que escolheu autonomia. Lá no Éden, desde o Éden, nós escolhemos tomar as decisões por nós mesmos. Nós escolhemos, com base nas nossas perspectivas, com base na nossa cosmovisão, na nossa forma de enxergar, achar o que é bom para nós. Então Deus ele não é indiferente ao sofrimento, jamais. A Bíblia vai dizer que Deus não tem prazer na morte de ninguém. De ninguém. Ele não tem prazer nisso. Mas as consequências que nós sofremos é porque nós escolhemos a nossa autonomia. As decisões que tomamos é porque nós achamos que são as melhores. Pergunta para o Trump se ele acha que a decisão dele é a melhor ou não. Ele vai falar que sim. Pergunta para Benjamin Netanyahu, pergunta para Putin, pergunta para os outros governantes, para os outros países que estão em conflitos, pergunta para as pessoas que estão nesse momento cometendo suas atitudes aí mais horrendas possíveis. Elas vão achar que elas têm o direito de escolher aquilo, porque elas acham que é bom. Para quem? Muitas vezes bom só para elas. Bom só para elas. E onde a bondade de Deus é revelada agora? Se nós quisermos entender a bondade de Deus, não devemos olhar apenas para o caos. Nós devemos olhar para a cruz. Ali Deus não manteve distância do sofrimento ou distante do sofrimento. Ele entrou nele.
A bondade de Deus não é a ausência de dor, entenda isso. É a presença redentora no meio da dor. Salmo 23. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Vai dizer mais assim, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu creio que o Senhor está comigo. Então, a bondade de Deus ela é revelada não só na ausência da dor, mas também no meio da dor, em meio à dor. E aí surge uma pergunta, né? Deus é bom? Deus é bom? Talvez seja. E eu estou disposto a confiar mesmo quando não entendo isso. Isso aqui foi uma anotação que eu fiz aqui, eu achei muito interessante. Porque a verdadeira fé não nasce quando tudo faz sentido. Ela nasce quando decidimos confiar no caráter de Deus acima das nossas circunstâncias, acima do que a gente enfrenta. Como enxergar a bondade de Deus no contexto que a gente está vivendo? Desde o começo, o caráter de Deus é colocado em xeque. Neste exato momento, lá no Afeganistão, lá no Irã, lá em Israel, nesse exato momento, em algum lugar do mundo, tem alguém questionando: Senhor, o Senhor realmente é bom? O Senhor realmente é bondoso? E nós questionamos o caráter de Deus. A Bíblia, ela termina de forma espetacular. A Bíblia, em Apocalipse capítulo 22, vai dizer assim, que tudo será restaurado novamente. Não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque todas essas coisas passaram. A Bíblia, ela termina com a promessa de que tudo voltará a estar em ordem, como esteve antes do pecado, no começo, quando Deus fez. A Bíblia, ela é clara em dizer que apesar dos problemas que nós estamos enfrentando, no final, Deus dá a garantia de que tudo será perfeitamente novo e bondoso novamente. É isso que Deus está prometendo para nós aqui. Então, é fácil eu dizer que Deus é bom quando está tudo bem para mim. Mas e quando as crises batem a porta? Quando o desemprego vem? Quando a saúde é atingida? Quando a dor chega até mim? Eu consigo ver ainda a bondade de Deus diante de uma situação dessa? Eu consigo ainda exercer a minha fé diante dessa situação? Eu consigo me levantar como uma luz e dizer assim: pode cair o mundo, eu estou em paz, eu creio que Deus é fiel. Essa é uma dura realidade que nós precisamos encarar como cristãos. Enxergar a bondade de Deus diante de um mundo que está desabando. Como entender isso? Só através da fé. Só através da fé. O mundo pode definir o que é bom. A cultura pode alterar os padrões. As tragédias podem abalar as emoções, mas não muda quem Deus é. E a bondade dele não depende da estabilidade do mundo. Depende do caráter eterno que ele sempre teve. Deus é bom o tempo todo. Certa vez Jesus, quando estava aqui na terra, ele foi questionado por um jovem de posse, um jovem que aparentemente na nossa perspectiva era abençoado por Deus. Alguém que era favorecido, né? Rico, dono de propriedades, bem visto na sociedade, uma pessoa de importância. Ele chegou até Jesus e disse: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus Cristo usou uma palavra curta, uma frase curta, mas com uma profundidade tremenda. Ele disse assim: por que me chamas bom? Bom só há um, que é Deus. Eu costumo dizer sempre, Deus, ele não é bom só nas ações, mas ele é também bom nas intenções. Quando eu entendo que Deus é bom, muitas das vezes, algumas ações eu não compreendo, mas eu preciso entender que Deus também é bom nas intenções. Nós, seres humanos, conseguimos fazer boas ações com intenções corrompidas. Deus não age dessa forma. O caráter de Deus é justo. Toda a ação de Deus é coberta de bondade, ainda que nós não compreendamos naquele exato momento o que está acontecendo. Jeremias vai falar, Deus fala assim, né?
Eu sei que pensamento tenho a respeito de vocês. Pensamentos de paz e não de morte. De vida e não de morte. Para dar o fim que vocês merecem. Ou seja, Deus, Ele tem as melhores intenções para nós. Deus é bom o tempo todo. Que nós possamos orar pelas pessoas. Que nós possamos ajudar. Eu costumo dizer que muitas vezes nós perguntamos assim, por que Deus não ajuda a pessoa que está passando fome? A pergunta é, por que eu não faço? Porque muitas vezes eu posso ser a resposta da oração de alguém. Muitas vezes eu posso ser a resposta do clamor de alguém. Muitas vezes eu posso ser o auxílio de Deus para aquela pessoa. É fácil tirar a responsabilidade de mim e jogar em Deus. É fácil falar que é culpa de Deus que as pessoas estão morrendo de fome. É fácil falar que é culpa de Deus que eu estou tendo problema na minha família. É fácil eu falar que é culpa de Deus porque eu estou enfrentando esse problema, essa dificuldade. É fácil. Difícil eu assumir a responsabilidade para mim e dizer assim, que parte em tudo isso eu tenho culpa? Qual é a culpa que eu tenho, né, em tudo isso que está acontecendo? Qual é a parte que me cabe? Então, o meu pedido é que nós possamos orar mesmo, para que Deus realmente tenha misericórdia de nós, para que o Espírito Santo fale aos corações dos governantes, mas que nós tenhamos a certeza de que apesar da calamidade do mundo, Deus continua sentado no trono, Deus continua sendo bom, e que nós sejamos uma resposta para aqueles que estão clamando. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Orar pelo mundo, orar pela fé, pela espiritualidade, pelas pessoas que estão passando por dificuldades, tá bom? Para que Deus nos guie e nos dê um melhor direcionamento e aumente e fortaleça a nossa fé. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, amado Pai, obrigado por esse momento. Senhor Deus, nos ajude a confiar no Senhor. Nos ajude a termos a certeza da sua bondade. Às vezes, Pai, as coisas acontecem e nós não compreendemos, nós não conseguimos enxergar o propósito em tudo isso, Senhor. Nós somos muito frágeis, somos muito sensíveis, passageiros, somos momentâneos. Tudo que nós queremos é para hoje, é para agora. Nos ajude a confiar no Senhor. Nos ajude a entender que, apesar do sofrimento, Senhor Deus, o Senhor continua sendo bondoso, o Senhor continua sendo fiel, e que nós possamos confiar no Senhor. Por favor, Senhor Deus, nesse momento, envia os teus anjos, auxilia de alguma forma as pessoas que estão passando por dificuldade. Tenha misericórdia, Senhor, das pessoas que estão sofrendo. Tenha misericórdia, Senhor, das crianças. Tenha misericórdia, Senhor. Obrigado, Deus, por tudo. Esteja com cada pessoa que vai ter contato e que teve contato com esse vídeo. Fortalece a nossa fé. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe. Se você gostou do vídeo, mais uma vez eu peço, curte, comenta, compartilha e me diz aí como você tem enfrentado os momentos difíceis. Você tem questionado a Deus? Deixa um comentário que eu vou responder, tá bom? Um abraço, fica com Deus, Deus abençoe.